Bom, vamos a mais uma aula, né? As duas anteriores, né, foram muito interessantes, porque é o diagrama, né, pressão-volume. Eu focalizei o ventrículo. Na última, né, eu mostrei, né, várias imagens, várias figuras, em que você pode ver, né, a mitral junto com a aórtica. Tá? Na penúltima, né, simplesmente eu falei sobre a mitral, o átrio, né? Agora, na última foi interessante isso aí. Tá? Evidentemente que eu reprisei, né, praticamente a, a antepenúltima, certo? Né? Quando eu comecei a falar sobre o ciclo cardíaco dentro do coração, certo? Então, essa é o nosso objetivo por enquanto. Né? Estamos quase terminando, aí nós vamos para as chamadas, né? Grandes circulações, né? Que é exatamente, né, quando o sangue sai, né, pela aórtica, né, e percorre o corpo, volta, né, um sangue venoso. Tá? Então eu tenho essa grande circulação. Tá? Aí nós vamos falar, né, sobre escoamento turbulento, escoamento laminar, perdas. Tá? Vai ser muito interessante. É aí que eu vou muitas assertivas, né, sobre a parte, né, de escoamento de sangue são realizadas, nas quais eu não concordo. Não concordo. Eu tenho alguma não, tenho legitimidade, né? Depois eu vou contar. Né? Eu tive a sorte de chegar nos Estados Unidos, né, e construir um laboratório de aerodinâmica. Né? Então eu medi, esse fluido eu medi, né? Escoamento turbulento, jatos pulsantes, etc. E eu gostaria, né, sempre de agradecer a vocês, né, pelo número de views, né, e também pelo número de inscritos, que cresce, né, cresce muito. Então o canal está cada dia, né, mais forte. Né, e eu só tenho a agradecer a vocês. Tá? E na antepenúltima eu contei a história do Pablo Picasso, né, para mostrar que eu sou o sapateiro. Né? Quem está olhando essa aula pela primeira vez, né, vão lá na antepenúltima, né, e ver, né, o porquê do sapateiro. Vocês vão entender direitinho. Tá? E, mais uma vez, muito obrigado, tá, por essa força, né, que cada dia vocês me dão para eu prosseguir nessas gravações. E, novamente, eu reforço, né, que eu não sei dar aula lendo. Né? Passei mais de meio século, né, sem ter papelzinho na mão. E essa nova tecnologia eu estou gostando, né, certo? O fundo, né, exatamente, eu digito, né, e falo sem olhar e vocês copiam. Tá? E hoje nós vamos falar, tá, exatamente o que nós falamos nas duas últimas aulas. Né? Só que é muito interessante porque o diagrama, chamado diagrama de Wiggers, né, ele engloba, né, o volume, a pressão cardíaca, a pressão aórtica, né, versus tempo. Né? Vocês vão ver aqui. Né? É interessante. Né? Vocês com papel, né, desenhem a antepenúltima aula, tá? aquele circuito, né, atenção, circuito no tempo, né, em que eu começo pela diástole, aí eu tenho relaxamento isovolumétrico, certo? Aí a mitral abre, certo? Aí começa a injetar, né, certo? Sangue, certo? Vai até o ponto 3, né? O ponto 2 a mitral abre, aí vai até o ponto 3, tudo no tempo, no tempo. Tá? Chega lá, a mitral fecha, e ela continua fechada, olha só, continua fechada na alça, desce, vai até o 2, né? Certo? Quando começa a diástole novamente. Tá? Isso é importante você saber. Né? Bom, e no 4, né, a órtica abre a ejeção. Tá?
tudo bem, bem explicadinho, tudo direitinho. Então, essa figura, né? O diagrama de Wiggers, né? Vai exatamente relatar tudo que eu falei, só que você vai enxergar, essa é a grande vantagem, simultaneamente, num determinado tempo, né? O que acontece com a pressão e com o volume. Tá? Inclusive, né, o gráfico mostra, né, a, a pressão, né, no átrio, né, interessante, bem baixinha, nós vamos falar isso aqui, tá? E a pressão na ótica. Né? Vocês vão entender por que em 4, né, lá no estágio, né, 4, a ótica se abre. Está aqui, tá? Muito interessante. Então vamos lá. Vou abrir aqui, vou minimizar. Olha que interessante. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou, tá, começar, né, contrariando um pouquinho aqui, tá? Eu gosto sempre de começar pela fase que eu chamo início da sístole. Né? Por quê? Olha a minha mão aqui. Por quê? Porque no início, né, eu tenho sangue, né, entrando pelo átrio, né, e indo para o ventrículo. Né? Então, o átrio, a primeira fase, né, faz o ventrículo o quê? Ventrículo, relaxar. Né? É o relaxamento. Tá? Para quê? Para o volume crescer, que a pressão continua baixa. Vocês vão ver aqui no gráfico, é muito interessante. Por isso eu gosto de começar aqui pela sístole, pela diástole. Né? Aqui, ó, atenção, aqui é o início. Tá? É o início da diástole. Eu começando aqui. Tá? Olha que interessante. Eu vou olhar para a pressão e para o volume, né? E para a pressão atrial, só para você enxergar. Repara só essa linha vermelha aqui. Ó. Pode reparar. Ó. Né, em todo o trajeto, no tempo, atenção, aqui eu estou andando no tempo. Aqui, ó, meu cursor está andando no tempo. Tá? Aqui são as escalas, né? Aqui é a escala do volume, né, em mililitro, né? E aqui a pressão, né, em milímetro de mercúrio. Você já sabe bem o milímetro de mercúrio. Tá? Teve dúvida, volta lá e vê. Tá? E o volume, né, a escala, né, é diferente, vai de 50 a 130, né, que é a escala que é o intervalo que o VE, né, que o ventrículo esquerdo comporta, né, é um intervalo aqui. E a pressão vai até 120, estão lembrados? Tá? Uma pessoa normal pode a pressão aumentar, né? Certo? Aí diz que o indivíduo está com pressão alta, né? E aqui é o 120, né? E aqui é o 80. Vamos falar isso aqui. Tá? Então, vamos começar pela diástole. Tá? Ó, se vocês tiverem aquela figura, né? Lembre que é o ponto 1. Né? Olha que interessante, olha que interessante. Eu vou fazer um relaxamento. Né? Eu vou não, né? O pulso, né, vai relaxar. O que vai acontecer? Atenção, ó, aqui, ó, e no 2, né? Aqui é o 1 e o 2. Tá? As válvulas são todas fechadas. E, professor, por que a mitral está fechada aqui e aqui? Porque ela veio do ciclo anterior. Tá? Do ciclo anterior, que é esse aqui à esquerda. Tá? A esquerda chamando ciclo anterior. Por isso que elas estão fechadas. Elas se fecham no ciclo anterior. Para vocês pensarem, é o estágio 3. Vai naquela figurinha e vê lá o estágio 3. Tá? Então, ela fecha e termina o ciclo, vai para o outro, que nós estamos aqui, com a mitral fechada. Tá? Então vamos lá. Agora observa só. O que eu vou ter? Vou ter um relaxamento de quê? Das paredes. Tá? Das paredes. Quando eu falo assim, o volume do relaxamento aumenta, não é do sangue. Estou sendo repetitivo mesmo. Tá? Então aqui, o que nós combinamos? Quando você tem um relaxamento, o que vai acontecer? Né? As moléculas estavam lá, o que sobrou, né? Estão lembrados? Né? Do ciclo anterior, até o número foi 45 mililitros. Ele fica lá dentro, está retido. Então eu começo a diástole com volume de sangue dentro do ventrículo. Tá claro? Todas as válvulas estão fechadas. Tá? Então vamos lá. Todas as válvulas que eu falo são as duas, né, do ventrículo. Então vamos lá. Olha só. Aí, o que vai acontecer? As paredes, né,
elas vão crescer, relaxamento, né? Dado pelo pulso. As moléculas presas lá dentro, né? Quando relaxa, o que vai acontecer? Elas ficam mais à vontade, né? Relaxadas. Né? O sangue, agora é o sangue lá dentro. O que vai acontecer com a pressão? Ó, aqui ó, é no 100, tá vendo? No 100. Ele vai cair lá para o 20, ó, mais ou menos. Tá? Lá para o 20. Tá? Então a pressão ela cai. Tá? Quando ela cai, o que vai acontecer? Tá? Nós falamos isso. Em 2, abre a mitral. Olha só. Olha o objetivo. Quando abre a mitral, eu vou ter um escoamento. Tá? Atenção, olhe só daqui para cá, tá? Não olha à esquerda, não. Tá? Olha daqui para cá. Nós vamos chegar aqui quando nós estivermos desse lado. Então, vamos lá. Agora, olha um detalhezinho aqui. Tá? Um detalhezinho. Quando ele desceu aqui, ó, tá lembrado? Quando ele desce aqui, né, quer dizer, relaxa, né? Olha a curva aqui, ó, curva verde. Ó, aqui ó, volume constante, gente. Tá pequenininho, né? Mas o volume, tá vendo? Tá paralelo a esse eixo aqui, ó. Tá, vamos levar para lá o volume, ó. Dá mais ou menos 45, por aí. Isso é a ordem de grandeza, tá? Aqui, ó, volume constante. Tá vendo o azul aqui? É volume constante. Tá bem claro isso? Então aqui, ó, é nítido. Eu tenho um relaxamento, a pressão caindo, e olha para o azul, ó. Isovolumétrico, esse tracinho aqui, ó, iso, mesmo volume constante. Tá bem claro? Então lá. Agora a válvula mitral vai abrir para ejetar, né? Então repara, quando ela abre, né, eu tenho, né, o chamado, né, escoamento passivo, né, do átrio, né? O átrio estava cheinho, ó, a minha mão. O átrio estava cheio, né? Quando a válvula abre, tem um enchimento rápido. Aqui, olha, gente, olha como é bacana aqui, ó. Enchimento, tá vendo o volume? Aqui, ó. Enchimento rápido, o volume está aumentando. Aqui é o volume, ó. O volume está aumentando, enchimento rápido, certo? Aí, o que acontece? O ventrículo, né, vai se enchendo de sangue, né? Tá? Então, ele oferece uma resistência, né, à própria continuidade do escoamento, né? Por isso que aqui, ó, no caso, né, é mais branda, né? Aqui, ó, o volume cresce, tá vendo? Tá vendo o volume crescendo? Mas de uma forma, né, ó, menos acentuada. Aqui não, aqui é enchimento rápido. Ó. Ele cresceu rapidamente. Quando chega aqui, né, nesse ponto, tá, o que vai acontecer? Né? Um pulso vindo do cérebro, a minha mão vai contrair o átrio. Aqui está o átrio, vai contrair o átrio. Né? Aí o que vai acontecer? Né? Mais ou menos uns 20% restante. Tá? O volume vai continuar a crescer aqui, ó, né? Pela contração do átrio. Né? Por isso que é contração atrial. Professor, nós estamos na diástole. Né? Por que contração atrial? Porque quando você está na diástole, no ventrículo, o átrio, né, é o oposto, né? Ele está na sístole. Né? Então, aqui é a sístole. Eu poderia falar assim, ó, sístole atrial, né, que é a mesma coisa que contração atrial. Né? Eu espremo o átrio. Opa, aí injeta mais um pouquinho de volume. Por que é importante? Porque o ventrículo tem que ter o maior, né, maior volume possível para depois ele espremer, aumentar a pressão, abrir a aórtica e jogar. É muito lógico. Ó. Aqui, repara, nesse trajeto aqui do enchimento, repara, ó, o azul é a pressão, né? Repara, a pressão é baixinha, que coincide com a pressão do átrio, né, que é a vermelha, tá vendo aqui, ó? Aqui, tá certo? Quando chega no, lembre-se do ponto 3, olha só, a mitral se fecha, ela se fecha, tá? Quando ela se fecha, a aórtica já estava fechada. É um prato cheio, né, para contração do ventrículo, né? Contração só. Tá o sangue lá, certo? Com volume pequeno, atenção, né? No caso, aqui o volume já está grande aqui, o volume está pequeno aqui, ó. Ele vai crescendo. Quando chega no 3, o volume é muito elevado, tá vendo aqui, ó? Tira uma horizontal aqui, é o maior volume possível, né? Que nós vimos em torno de 115. Né? Esses números aí variam, tá?
pode ser 120, 100, tá. Então aqui é o maior volume, ó. Só olhar para a escala aqui, ó, tá? É o maior volume. Qual a nomenclatura que nós usamos? VDF, tá? Volume diastólico final, maior volume. Bom, aí, vamos ver aqui. O que vai acontecer? Olha para azul agora. Eu vou ter uma contração, tá? No caso, essa contração isovolumétrica. Por quê, gente? Porque as válvulas, né, no caso, né, em 3 e 4, elas estão fechadas. Por isso que eu falei, bota aquela figurinha do teu lado para você olhar, tá? Que eu estou me relembrando dos pontos, tá? Então, o que eu vou ter? Olha o volume aqui, ó, aqui, ó, paralelo a esse eixo aqui, ó, é o mesmo volume. Se eu tirar aqui, projetar para lá, é o mesmo número aqui, tá? Então, daqui para cá, né, eu tenho uma contração isovolumétrica, mesmo volume. Aí, gente, eu cheguei no ponto 4. Opa! Estão lembrados? No ponto 4, a pressão foi aumentando, né? O que aconteceu? A válvula aórtica, atenção, abriu, é isso que eu quero, né? Que a pressão foi aumentando, né? Certo? Do outro lado, né, da válvula, que estava fechada, não aguentou a pressão, tá? Ela abriu, ela abriu. Quando ela abriu, o que aconteceu? Aqui, ó, uma ejeção rápida, certo? Depois, porque a contração continua, certo? Né? Continua aqui, ó, chegou o máximo, que é o tal 120. Né? 120, o quê? É pressão, né? Milímetros de mercúrio. Tá? Aqui, ó, é meu ponto 5. Pode olhar a figurinha lá que vocês vão ver. Pressão máxima. Só que eu chamo contração da lembrança, né? Que é a lei de Newton, né? Quando o corpo está em movimento, né? Quando você cessa a ação, ele continua em movimento. Né? Até deu exemplo, você pulando fora de um carro a baixíssima velocidade, não faça isso. Tá? Quando você sai, né? Você continua o movimento, se lembrando do carro. Né? Aí continua a contração. Olha que beleza isso aqui. Olha, gente. Olha para a contração, né? No caso, isovolumétrica, aqui é constante. Né? Na hora que a aorta abriu, o que aconteceu com o volume? Está ejetando, ó, o volume está caindo aqui. Ó, olha sempre aqui, ó, o volume está caindo, certo? Até que ele chega, né? Então, aqui continua, aqui é a contração da lembrança, né? O volume continua caindo, tá vendo aqui? Ó, continua caindo, tá bem claro? Aí ele chega um ponto, né? Aqui, ó, chega um ponto mínimo, né? Aqui, mínimo aqui, são aqueles 45 mililitros, né? Certo? Aqui, ó, né? Aí começa o quê? Começa, no caso, a diástole. Aí eu não vejo mais, eu venho para cá, né? É outro ciclo. Né? Aqui, volume constante, né? Aqui, ó, é a parte de relaxamento. Eu parei aqui, ó. Parei aqui. Está bem claro isso aí? Tá bem claro. Olha que interessante. Vamos ver coisas interessantes. Primeiro, em todo esse processo, com o tempo, né, a pressão, né, dentro do átrio, né, pressão atrial, ela é muito baixa, tá vendo aqui? Ó? É muito baixa, como nós combinamos. Tá? Exatamente a contração fez com que a pressão subisse, né? Com as duas válvulas fechadas. Né? Agora, olha que pontos interessantes. Olha só. Estão vendo esse 80 aqui? Se lembra do ponto 4. Aqui, ó. É exatamente, olha que interessante. Tá? No momento, tá? Aqui é tempo, ó, tô andando. No momento em que a aórtica abriu, estão lembrados? Para ter ejeção. Repara com o que acontece do lado de fora, né, do escoamento, que é o amarelo, coincide, né, com a ejeção lá, tá certo? As pressões são praticamente, né, lá, tá? E a velocidade aumentando e o volume diminuindo, né? Aqui, ó. Olha só, quando a pressão vai diminuindo, olha que interessante, a pressão amarela diminui menos, no caso. Se ela diminui menos, ela está mais alta do que a azul.
Gente, o que vai acontecer? Hein? Se a pressão lá fora está mais alta do que a azul, a pressão lá fora, a pressão aórtica, né, está a jusante. Né? Olha o que nós combinamos. Tá lá de fora, né, o sangue está do ventrículo para fora é a jusante. Para dentro é a montante. O que vai acontecer? Quando a pressão a jusante for maior, né, que a montante, o que eu tenho? Eu tenho um refluxo. Olha que bacana, gente. Tendo refluxo, o que vai acontecer com a válvula aórtica? Vai fechar. Ela não deixa o sangue voltar para o ventrículo. Está bem claro isso aí, bem claro. E repara, só voltando aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, chamado bulha, tá? Eu tenho a bulha, que é o fechamento da mitral, né? Lá no ponto 3, né? A primeira bulha, tum. E a segunda é no fechamento da aórtica, é chamada de bulha. Está bem claro isso aí? Está bem claro? Então, ó, olha como esse diagrama de Wigner mostra, né, simultaneamente o que acontece com o volume, com a pressão no átrio, até com o escoamento, né, no caso, né, da aorta, né, que é do lado de fora, certo? Então, essa foi a ideia. Tá bom? Eu não, evidentemente, aquilo que eu falei, lembro do sapateiro, né? Olha 2 aulas anteriores. Tá? Eu não vou me meter aqui, né, na parte do eletrocardiograma, certo? A bulha são aqueles sons, né? Pum, pum. Ele ocorre, né, quando você fecha a mitral, né, e quando você fecha a aórtica. Está bem claro isso aí? Está bem claro? Então, relembrando, né, aqui é o início da diástole, tá vendo? Aqui as válvulas são fechadas e aqui embaixo também. Né? Porque no ciclo anterior, né, a mitral estava fechada. Né? Então, os pontos 1 e 2 está tudo fechado. Tá? Porque você fica estranhando. Né? Poxa, eu estou começando aqui em 1, né? Olha como eu coloco sempre os números. Né? Por que 2 já está fechada? Né? Da onde veio isso? Veio exatamente do ciclo anterior. Tá claro, então? Então, ótimo. Essa é a ideia. E eu aconselho vocês, tá? Quando me ouvindo, né? Fazer um desenhozinho assim, né? Sobre aquele diagrama PV. Né? Aí vocês sabem o que está sendo dito aqui. Claro? Aqui é importante vocês saberem. Ó, quando abre, a injeção rápida, né, é tão intensa, né, por isso que é rápida, né, que a pressão, tá certo? A pressão aqui, ó, do azul é um pouquinho superior da amarela aqui, ó, um pouquinho aqui, ó. Aí quando a velocidade vai caindo, né? Quer dizer, o volume está sempre abaixando, tá vendo aqui, ó, sempre abaixando. A velocidade vai caindo, né? Aqui a pressão vai caindo, aliás, a pressão vai caindo, né? O que acontece? A pressão aqui nessa região é menor do que a que está lá de fora. Por isso que fecha aqui. Fecha onde? Aqui, ó, em 80. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó? Aí você entende claramente o que está acontecendo. Foi bom esse diagrama que deu mais informações, porque aqui eu estou vendo simultaneamente, né, o que acontece na pressão com a aórtica, na atrial, na ventricular e, paralelamente, o volume. É muito enriquecedor isso aí. Tá? O domínio das 2 aulas anteriores, né, é fundamental. O domínio é fundamental para você entender essa maravilha que está aqui. Ó, certo? Daqui, ó, quando termina a sístole, né, o que vem? Aqui, ó, vem a diástole. Né? Então, aqui é diástole, sístole, diástole. Tá bom? Eu vou agora, né, minimizar a aula, tá? E agradecer a vocês. Não deixem de compartilhar, certo? Não deixem de se inscrever, quem ainda não está inscrito, e compartilhe com o máximo de pessoas que você possa ter. Tá? Então faz isso. Tá? Eu vou parar aqui. Ó. Opa, ainda estou gravando. Né? Não vou editar, como eu tenho sempre falado. Tá? Aqui, ó, parar a gravação. Tá? Boa sorte para nós. Hoje é dia 2 de junho, né? 2/6 de 2020. Quarentena ainda, certo? Né? Que é Rio de Janeiro, Ipanema, né? E exercício todos os dias. Né? Isso é muito importante. Ainda mais agora que eu estou entendendo um pouco
da hemodinâmica, né? De fluidos, né? E o coração é fundamental, tá? A saúde do coração. Tá? Um abraço, então, para vocês.